Olá, pessoal. Estamos começando mais um Terceiro Dia D, o seu programa sobre judaísmo e Israel. Visões diferentes, abordagens para pensar, refletir, instigar. Eu sou Ethel Skier e estou toda terça-feira com você neste canal. Estamos terminando o ciclo sobre o tema cinema e tivemos convidados abordando a vasta gama de filmes que trazem temáticas judaicas ou israelenses. Documentários, ficção, Hollywood, cinema contemporâneo. Mas antes de passar para o convidado de hoje, como tenho feito desde os ataques de 7 de outubro, vou acender uma vela para lembrarmos dos reféns e dos caídos, para podermos aquietar a alma e abrir coração e mente. E depois vou ler uma poesia. A poesia que eu vou ler hoje é do livro Poesias de Israel, com tradução de Cecília Meirelles, a nossa fantástica poetisa, e ilustrações de Cândido Portinato. É uma poesia de Nathan Alterman, que é polonês, exatamente por esse motivo, porque o nosso assunto de hoje são as polacas, nascido em 1910 e que imigrou para Israel. A poesia se chama Canto dos Sinais. Canto dos Sinais. Essa noite, um pássaro gritou, amargura, como se viessem arrebatar-lhe a alma. Voou da tua mão, esta noite, o espelho. Teu vestido, esta noite, rasgou-se em luto, e, contrariada, te sentaste para servir o rasgão. E eis que o sangue manchou tua agulha. Não abras teu coração aos sinais, que o medo não arde em teus olhos, pois os sinais anunciarão o bem, pois é a alegria que bate às portas, pois eles não são para ti, mas para teus carrascos. Minha filha, se os cães uivam na cidade, não é sinal de que um anjo passa pela cidade. Não é sinal, minha filha, se um anjo passa pela cidade. Não é sinal de que haverá luto na cidade. Os olhos se acenderão, filho, e céus cintilarão, filho, e anos passarão, filha. Destes se lembrarão, filha, e os grandes sinais se manifestarão, e não terão mentido os sinais. Humildes e pobres se alegrarão, pois é a alegria que bate às portas. Pessoal, excepcionalmente hoje, por motivo de falecimento, tivemos que gravar, agora à tarde, a participação de João Jardim, que fez um esforço enorme para estar aqui conosco, apesar do imprevisto de última hora. Eu vou continuar ao vivo, anotando perguntas, reflexões, sugestões, e vamos responder tudo pelos comentários. Então, deixe seus comentários aqui, não é, no espaço apropriado, aqui no YouTube, que a gente vai encaminhar para o João e a gente depois coloca as respostas e espero sinceramente que vocês acreditem. Inclusive, na transmissão ao vivo, tivemos muitos problemas e eu estou recomeçando e regravando tudo para substituir o material. E fiquem até o final, porque eu vou exibir o trailer, que é maravilhoso, e vou fazer uma chamada para o próximo ciclo, que está imperdível. Então, encerrando o nosso ciclo de cinema, estamos aqui com João Jardim, roteirista, cineasta, com obras premiadas e marcantes. O cinema, como vocês sabem, por si só, já é uma arte multi e interdisciplinar, pois reúne uma complexa rede de interrelações. Mas o João adiciona um molho extra nesta visão multifacetada, pois ao transitar entre documentários e ficção, incorpora uma camada de análise sociológica à visão do artista. Entre as muitas obras maravilhosas do João, vou destacar a minissérie Engraçadinha,
baseada na obra de Nelson Rodrigues, e também o filme Getúlio, com uma atuação espetacular de Tony Ramos. E se você não viu Getúlio, vale a pena ver, é realmente fabuloso. Outro documentário incrível que me tocou pessoalmente, particularmente, de uma forma muito forte, é Janela da Alma, que traz o depoimento de pessoas que possuem uma visão diferenciada da miopia à cegueira e como isso impacta na construção do próprio eu e nas relações da pessoa com o mundo. Também preciso comentar sobre o filme Lixo Extraordinário e o longa-metragem Pro Dia Nascer Feliz, além de Amor, sobre a violência sofrida pelas mulheres. Além de ser um parceiro generoso, que consegue revelar o que há de melhor em cada ator e atriz e em cada membro da sua equipe, João já foi indicado para o Oscar de melhor documentário, ganhou prêmios na Mostra Panorama do Festival de Berlim e no Sundance Festival. Foi finalista várias vezes do prêmio Emmy. E eu vou parando por aqui, porque senão a gente vai ficar o programa inteiro falando do currículo do João. João, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Hoje nós estamos abordando o filme As Polacas, mas é claro que tu pode falar um pouquinho também dessas outras obras fantásticas. Oi, Ethel. Boa noite a todos aí que estão assistindo aí a gente. Prazer estar aqui, enfim. Polacas é o último filme que eu fiz, né? Eu acho que enfim, com certeza é aquele que eu tô com mais vontade de falar, né? Que é justamente esse processo de transpor para a tela uma história, né? Sei lá, não é uma história real de uma pessoa específica, mas é uma história real que aconteceu com muitas mulheres, né? No caso, o nosso filme se concentra nessa história que aconteceu no início do século passado. O filme se passa em 1918, 1918 e 20, mais ou menos, em que uma mulher vem para o Brasil à procura, uma polonesa, uma judia, vem para o Brasil à procura do marido, né, que veio primeiro, vem com o filho, e quando chega aqui, o marido morreu e ela se vê envolvida na máfia de prostituição que tinha na época, né, enfim, e toda a luta dela para conseguir escapar disso, tentar, né, enfim, tudo que acontece com ela e com o filho dela, né. E é uma história muito bonita, né? Também, de novo, eu volto a esse tema da violência, né, contra a mulher, dessa vez dentro desse universo judaico, né, vamos dizer, né, que é uma coisa que vem até hoje, né, essa questão, né, uma coisa que sempre me chama muita atenção é como que essa questão da violência contra a mulher, né, da ideia da objetificação do corpo, do uso do corpo, né, como uma coisa que, enfim, parece que hoje é a mesma coisa que era há 100 anos atrás, né? É muito curioso, né? E em todos os lugares, né? Vamos dizer, não só no Brasil, né? Enfim, em todos os lugares. Mas o filme é bem bonito, assim, sabe? Eu acho que o filme tem uma vertente meio poética, ele fala desse assunto com alguma, falando da sororidade, né? Da união entre as mulheres, né? É bonito da relação da mãe com o filho, né? A mãe, tudo que ela faz para salvar o filho. É um filme bem bonito. João, conta pra gente, como é que tu teve contato com essa temática? Como é que tu chegou nela? Porque é uma história, As Polacas, é uma história que ficou muito tempo embaixo do tapete, não se comentava, isso ficou, era obscurecido, não só na comunidade judaica, mas na história mesmo, É. do Rio de Janeiro e do Brasil, porque isso, claro que foi mais forte no Rio de Janeiro, mas também no resto do país. Como é que você Então, chegou? foi esse projeto é um projeto da Yafa Brits, né? Quer dizer, eu cheguei nele, né, primeiro pelo meu interesse, né, pelo tema, né, que me interessava muito, mas também pela minha expertise em contar histórias verdadeiras, né, na verdade não diria que são histórias, é sempre uma coisa romanceada, é uma ficção inspirada numa história real, né?
mas como eu fiz com Getúlio, né? Mas inicialmente é um livro, né? É um livro de uma argentina, que agora não me recordo o nome, e o roteiro é baseado nesse livro. Mas assim, é quase uma ideia original, né? Vamos dizer, porque é bem diferente, mas enfim, inspirado. Mas o projeto é da IAFA, e há muitos anos que ela tinha vontade de contar essa história, justamente porque ela tinha essa percepção de que já não era mais necessário colocar debaixo dos panos, vamos dizer, já era o momento que dava para já tinha ficado na história, né? E que ela percebia que muitas das famílias e das pessoas que tinham tido antepassados que viveram essa realidade já tinham até uma vontade de entender isso, sabe? Porque primeiro tinha essa, né, nas gerações mais próximas das pessoas que se envolveram de diversas formas com essa realidade, tinha uma vontade muito grande como você falou, né, colocar debaixo do tapete, esconder e tal, mas que as gerações que foram se seguindo, né, já era o contrário. Mas como é isso? Eu quero entender o que foi que aconteceu, qual era, sabe, que contexto era esse, né? Não deixou de ser uma coisa que a gente que as pessoas se envergonhavam para ter um reconhecimento de que era um fato histórico de uma época específica, né? No caso, então, do filme, ele fala da primeira leva das polacas, né? Que é aquele momento lá do início do século, né? Porque depois, na época da guerra, veio uma outra onda, entendeu? E daquele momento do início do século, né? Que era bem diferente daquele da Segunda Guerra, que quando elas também, enfim, vieram várias polacas, mas era um outro momento, né? É interessante, eu sou gaúcha, não é? Minha família é toda é do Sul, e no Rio Grande do Sul, o termo polaca é um termo, não sei se ainda é, mas quando eu era criança, é um termo pejorativo para designar prostituição. Então, Ainda é, eu acho que esse é. termo ainda é, No Rio exatamente. também, é? No Rio No Grande Rio também, exatamente, eram as prostitutas polonesas, né, ou da Europa Oriental, né, que hoje em dia a gente fala, mas na época a Polônia era muito maior, né, a própria Ucrânia era Polônia, né, tipo, tinha toda a Polônia antes, né, antes da Segunda Guerra era muito maior, né, então era uma quantidade grande de mulheres que vinham, mas é isso que eu estava falando, na época que dessa primeira, as pessoas vinham atrás de uma vida melhor, né? Elas fugiam lá, né? Fugiam de várias coisas, mas não ainda era uma busca por uma vida melhor, por sair da pobreza, por ter oportunidades, né? Tinha uma perseguição, mas não era como veio o nazismo, que aí foi uma perseguição implacável, vamos dizer, muito mais cruel. Sempre foi cruel, né? Mas ainda era, enfim, pelo menos o que eu estudei, eu percebia que foram bem diferentes, assim, né? Aqui a gente fala de polacas que vinham atrás de uma vida melhor, e depois você teve as polacas que vinham realmente fugindo, né? Fugindo, querendo sobreviver, né? Vamos dizer. João, pegando esse gancho, esse tema justamente desses grupos de mulheres que vinham fugindo dessa miséria que existia na Europa Central naquela época, principalmente nesses grupos de judeus que viviam naquelas vilas, aqueles vilarejos que a gente chama de shtetls, né, que eram muito pobres, então vinham com essa promessa de casamento. Como é que você vê durante algum tempo, agora faz um período que eu não acompanho mais, essas promessas também que se fazem hoje de caminho inverso para as meninas irem para a Pois é. Europa para atuarem como atrizes, como modelos e também acabam caindo nessas garras. Como é que você vê isso, essa Não, situação? eu acho muito boa essa sua pergunta, Ethel, e é exatamente disso que eu estava falando na resposta, na pergunta anterior, entendeu? Na minha resposta anterior, porque hoje em dia a gente consegue ver que esses fenômenos se permanecem no tempo, né? Os golpes aplicados contra as mulheres, eles estão relacionados, é recorrente, né? Agora você tem exatamente isso de outra forma. As mulheres vão para lá, do Brasil para lá,
a procura de, né, é oferecido e viram escravas sexuais, exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma história, exatamente. A gente chegou até, junto com a IAFA, a gente até chegou a começar a explorar para fazer um documentário enfim, nada que aí tenha andado para frente, mas é muito impressionante como é idêntico. É uma promessa de casamento, é uma promessa de uma vida melhor, de uma vida boa, e é pelo Brasil inteiro, inclusive. Tem muitas pessoas no Nordeste que vão e mulheres, mulheres jovens, mas algumas em condição miserável e outras nem tanto. Outras nem tanto, outras vão realmente só enganadas, né? Só enganadas, porque e como você também tem no Facebook, né, vou dizer, no Instagram e tal, aqueles golpes, né, o estelionato emocional que se chama, né, que é um outro tipo, mas você vê como é recorrente, né? Por isso que eu acho que a história das polacas tem essa possibilidade de ser contada hoje em dia, porque deixou de ser é uma coisa que os judeus têm que esconder, porque é uma coisa que está aí, todas as culturas, vamos dizer, sabe assim, acho que as pessoas já têm uma visão desse mais ampla, né, de que isso é um fenômeno é, social e que, na verdade, a gente tem que estar abordando para que as pessoas saibam que isso existe e não caírem de bobas, né? Entende? Isso está aí em todos os lugares, né? Mas a gente tem, acho que a gente, como um todo, homens também, de alguma maneira, tem essa tendência a achar que vai ter algum caminho fácil, né? Tipo, e não, né? E aí cai nos golpes, né? Eu estou pensando assim que eu acho que tem dois aspectos em relação a essa temática. Um é esse que estamos falando agora, que é como as pessoas se deixam enganar. E hoje a gente fala tanto da informação que você tem nas mídias sociais, etc. E mesmo assim as pessoas acabam caindo, né, nesses golpes e nesses Eu apelos. acho que as pessoas, assim como naquela época, eu acho que permanece, e assim, de alguma maneira, eu acho que permanece idêntico esse interesse da gente de performar dentro de uma determinada rota na vida, né? Então, no caso, na época, e até hoje, as mulheres têm que arrumar um bom marido e ter uma vida boa. Então, isso é uma rota que, na verdade, as pessoas que não tem nada de errado com essa rota, mas que, na verdade, se você não está, aquilo dali é tão certo que você tem que perseguir aquilo, e quando isso não está acontecendo, você começa a arrumar subterfúgios para chegar lá, e aí se deixa cair em golpes, né? Enquanto que, na verdade, eu acho que a gente teria que proteger, né? No caso, assim, e a sociedade né, e a nossa tribo em geral sempre pressiona a mulher para ir para esse lugar. E isso acaba levando ela a virar uma presa fácil, a se iludir que aquilo dali é uma coisa, porque ela está vendo atingir uma outra coisa, né? Que é aquela vontade de casar, de ter uma família, de ter uma vida confortável. Isso eu estou falando dos tempos de hoje, né? E aí se engana, aí se vai e cai no golpe, entendeu? Sabe? No caso até desses golpes, desse estelionato emocional, é só a obrigação que a pessoa se vê de estar dentro de uma relação e acaba, aquela relação, não tem problema pagar aquele preço, pelo menos eu tenho uma relação, porque você vê que aquilo nem está como é que eu posso dizer, nem está trazendo realmente um benefício para a pessoa, né? Porque a pessoa está distante, a pessoa está falando coisas que qualquer leitura mais apurada vai perceber que é um golpe, mas a pessoa não quer saber, né? Não quer perceber, né? Então acho que isso é idem. Eu vejo com muito, assim, eu acho que a miséria anteriormente, né, no início do século passado, era muito maior do que talvez fosse hoje, né? Vamos dizer. Mas o que só acentua que é quer dizer, uma inclinação que o ser humano tem, né, e principalmente muitas vezes até a mulher, para se deixar iludir por uma promessa, por uma necessidade, né, não é nem uma promessa, por uma necessidade de se casar, né, como você deu o exemplo antes, né. Eu estou pensando, eventualmente, por um lado, a gente tem esse aspecto positivo
de que as mídias sociais e a disseminação da informação foi mais ampla, então poderia ter o alerta, mas, por outro lado, se me corrija se eu estiver errado, da tua fala, por outro lado, você tem também uma pressão atualmente muito maior por esse ideal de sucesso. Ah, você tem que ser bem-sucedida, você tem que ser famosa, você tem que ser isso. Você tem uma pressão muito, muito forte, a pessoa acaba caindo nessa armadilha face a essa pressão exercida pela mídia. Não sei, o que que você acha? Eu acho que sempre essa pressão assim sempre existiu, sabe? Assim, agora ela acho que antigamente a sociedade ela é, né, a gente se organiza em tribos, né, vamos dizer, em grupos, né? E tem sempre essa ideia de que o grupo, para sobreviver, tem que seguir determinadas normas, né? E aí isso faz com que a gente não preste atenção na sutileza da como é que você, a gente como grupo mesmo não presta atenção na sutileza das armadilhas que isso propõe e principalmente o quanto isso é opressivo, né, também, sabe? Mas acho que o ser humano é por si só opressivo mesmo, sabe? Então agora exatamente o que você falou, a opressão que a gente vive hoje é essa daí das redes sociais, de ter coisas para postar, quem posta, ou quando você não posta editar, independente da rede social, acho que também essa necessidade de você estar dizendo o que que você fez, né? Isso é uma mais do que tudo. Mas eu acho que isso sempre existiu de uma outra maneira. Antigamente era você tinha que estar exibindo que você estava seguindo uma conduta correta, de moral, ou de, sabe? Então eu acho que isso é uma característica do ser humano mesmo, sabe? De ter de tá sempre oprimindo a pessoa que está em volta, sabe? De algum jeito, sabe? A gente vai encontrar uma maneira, a partir da maneira, daquilo que está em evidência naquele momento da sociedade, sabe? É difícil, assim, a gente ter. E eu acho muito curioso que como existe pouca tolerância para quem é diferente, do ponto de vista não é nem o diferente assim da questão de gênero ou sexualidade, é um diferente até de quem pensa diferente no sentido social, ou no sentido, no caso, hoje em dia a gente tem a polarização política, mas né, hoje em dia cada vez mais os ricos ficam só com os ricos, os pessoas de futebol só com as pessoas de futebol, sabe? Tem, tipo, difícil se misturar, né? Antigamente as pessoas se misturavam muito, assim, isso eu acho que é uma mudança, né? Que as pessoas se misturavam muito mais, assim, sempre teve uma vontade, assim, das pessoas não se misturarem, mas acho que hoje em dia tá excessivo essa intolerância, né, vamos dizer assim, né, para quem pensa diferente, né. Então, a outra pergunta realmente seria bem nesse aspecto, porque no caso das polacas, elas sofreram uma exclusão muito forte da comunidade em relação, inclusive, ao local de enterro, do cemitério. Elas tiveram que criar um cemitério próprio, a questão da assistência social, ou seja, como é que tu abordou essa questão dessa exclusão no teu filme e como é que tu vê isso hoje, essa questão Essa parte é que eu pós-crise? acho que foi uma das partes que eu até acho que eu contribuí bastante, que a gente tem no filme, né, a história do cemitério, da inauguração do cemitério, né, foi uma coisa que me impressionou muito, assim, eu acho muito bonita como elas se unem para, né, para ter não só para criar um cemitério, como também para elas se cuidarem entre si, criar uma sociedade da verdade, né, que é uma organização que previa cuidar delas na doença e na morte, né? Então você vê, foi uma coisa acho que até muito percursora de muitas coisas que vieram depois, né? E então achei isso bonito de estar abordando, né? Mas era muito cruel como elas eram, né? Porque elas já passavam, né? E talvez seja até como é a prostituição hoje, ainda é assim, né? Você vê a pessoa se coloca nesse caminho por algum motivo, ou porque ela quer estar nesse caminho, no caso hoje em dia, ou porque ela não tem opção, ou porque ela tem filhos para criar,
enfim, e ela é altamente, em vez das pessoas apoiarem para que ela pudesse, sabe, não discriminarem ela para que ela possa passar por esse lugar e ir para outro lugar, né? Ela vira uma criminosa, né? Ela vira assim, uma coisa que marca a pessoa de forma que depois ela não consegue se inserir, talvez, sabe? É, enfim, eu falo, puxa, mas não é nenhum não é crime, não tá, não é crime, né? Não é considerado crime. Exploração da prostituição no Brasil e no mundo é considerado crime. A prostituição em si, na maior parte do mundo, não é considerado um crime. No entanto, as pessoas tratam como se a pessoa fosse uma criminosa, né? Isso tinha na época e permanece até hoje. Mas é uma como elas se uniram na época para cuidar para criar o cemitério, para se cuidar, eu acho muito interessante, muito mesmo. Ainda mais num país estranho, né? Eu acho bem interessante essa forma como, né, os judeus, né, se dizer assim, vieram para o Brasil, ou foram para vários lugares do mundo falando do Brasil, como aqui eles se ajudaram de diversas formas diferentes, né, para sabe? E aí tem essa coisa também dessa união das polacas para criar a Sociedade da Verdade, como aquilo funcionou durante, sei lá, 70 anos, né? Enfim, sempre ali de maneira voluntária, as pessoas iam e era foi uma super organização de apoio àquelas mulheres, né? Bom, João, quando a gente divulgou a tua participação aqui no programa, algumas pessoas já enviaram perguntas ontem, pelos nossos grupos de WhatsApp, porque hoje nós estamos aqui com o programa pela primeira vez pré-gravado. Houve lamentavelmente, um falecimento de um amigo. O João está aqui, abriu uma janela na sua corrida agenda, para poder participar mesmo pré-gravado. Mas algumas pessoas já haviam mandado algumas perguntas ontem, então eu vou fazer, e também prometo a quem está assistindo, que está colocando aí perguntas pelo chat, que a gente encaminha para o João e a gente responde, deixa registrado nos comentários. Então podem mandar suas perguntas, não vão ficar sem respostas, nem os seus comentários, tá bom, gente? Mas a Antônia fez uma pergunta, que é: durante as filmagens, que sequência, que parte assim te tocou mais? O que que você destacaria, que assim, menina dos olhos na tua filmagem? Eu Obrigada. destacaria a participação da Valentina Ezage, né? E da Dora Freund, né? Que são as duas enfim, protagonistas do filme. Eu acho incrível assim a dedicação delas e como elas deram verdade, né, a esses personagens, né? A Valentina faz a Rebeca, que é a protagonista, e eu até hoje me lembro assim de momentos luminosos, né, delas duas ali na, sabe, em cena e dando verdade a a Dora, né, que era a personagem a, a Débora, que é a personagem da Dora, e a Rebeca, que é a personagem da Valentina, assim, me chama muito. Acho que eu diria que é a pérola, né, do filme, né? E o Caco Ciocler, né, que é um ator monstruoso, que vem como o Tzvi, né, que vem, enfim, sabe, enfim, eu acho que o que eu destacaria é o trabalho dos atores no filme, e para mim, pessoalmente, trabalhar com esses atores e ver a entrega deles, a construção desses personagens e a emoção que isso transmite, e que foi para mim também emocionante dirigir os três no filme. E todo o elenco, né? Tem a Clarice, a Anna Kutcher, enfim, o Otávio Miller, é um elenco. Enfim, a gente construiu um elenco muito legal, mas o que eu destacaria é o meu trabalho com os atores, para mim, pessoalmente, né? Sim, bacana. João, uma outra pergunta que foi enviada ontem, que foi do Lourenço, que é um pouco o oposto dessa pergunta, né, da Antônia, que é o seguinte: quais foram as principais dificuldades que tu encontrou durante as gravações? O que que tu achou mais complexo mesmo? Acho que a dificuldade, assim, primeiro é essa própria dificuldade que você mencionou também, né, que é essa de estar lidando com um tema tão delicado. Durante o projeto, né, a gente está lidando com esse tema que, para a comunidade judaica, era um tema muito delicado de esconder. No princípio, a gente tinha medo de não estar fazendo nada
Então, porque um projeto sempre dura vários anos, né? Então, assim, lidar com esse tema, ao mesmo tempo, hoje em dia, que temos a questão do feminismo, né? Da maneira como se fala da violência contra a mulher dentro de um bordel, né? Então, como, sabe, não fazer nada que possa gerar é, cancelamentos, entendeu? Sabe? E ao mesmo tempo tentar fazer uma coisa forte, falar da violência que é tudo isso, né? Eu acho que o mais difícil que eu destacaria é lidar com essa temática da exploração da mulher, entendeu? Dentro do universo judaico e dentro desse numa comunidade já muito machucada, né? Por diversos tipos de perseguição, né? Fugir do estereótipo, sabe? Assim, eu acho que muitas preocupações assim que tiveram, sempre tinha, principalmente para mim, né? Eu sou católico, né? Não praticante, mas né, tem um cristão e eu tinha, mas sempre tive muita curiosidade nessa temática e mesmo na foi incrível para mim me aproximar do judaísmo, assim, sabe? Entender como funciona e tal. Eu gosto disso, sabe? De pesquisar sobre universos diferentes e pensamentos, modos de pensar, modos de se organizar, modos de dar lógica ao mundo diferente, né? Então foi muito incrível, mas era uma coisa que gerava, era difícil. Ok. O Francisco perguntou sobre pré-estreia, como é que foram as reações, como é que está o andamento de exibição. O no- filme deve ser exibido em abril, deve ter o lançamento em abril ou maio, final de abril, início de maio, essa é a previsão. Nos cinemas, depois para streaming na Globoplay, na Globo, enfim, né? Abril e maio, essa é a previsão. E já teve uma pré-estreia, se não me engano, né? O filme foi exibido no Festival de Cinema do Rio, na Mostra de Cinema de São Paulo. É, tiveram exibições lindas, com críticas boas e tal. Muito impactante o filme. Ok. E tem uma pergunta também aqui da Linda. A Linda é minha colega aí de estudos. Obrigada, Linda. A Linda está perguntando o seguinte: bom, projeto finalizado, deve ter outro já em gestação ou já nascendo. Ela pergunta desses seus projetos futuros, como é que tá? Hoje em dia tem aquelas cláusulas, né, que você não pode falar dos projetos futuros, que você não pode dizer. Enfim, toda vez que você começa a se envolver com alguma coisa, alguma plataforma, com algum player, eles botam lá um documento. Não pode falar do que está fazendo. Então, assim, eu estou encaminhando outros projetos, não tem nenhum em produção ainda, mas tem essa coisa de não poder falar sobre as temáticas, né? Mas eu tenho um projeto que já está pronto também. Fiz uma audiosérie para Audible, né? Que é essa plataforma de audiolivros, né? Ou de séries. E eu fiz uma série original para eles e que deve ser lançada agora nesse ano de 2024. A Audible, que é essa plataforma enfim, histórias, né, em áudio, que é da Amazon, que é enorme, assim, que tem muitas histórias muito interessantes. E a gente fez uma história sobre uma família que tem uma criança trans, meio que uma comédia, uma dramédia, né, e sobre a mãe, na verdade, sobre a mãe da criança, né, todas as intempéries que ela vive ali. Ok, gente, então corram atrás para ouvir também. Também não foi lançado ainda. Também É, tá, a mas Audible já está aí já é um aplicativo que tá em todos, pode estar em todos um streaming, né, de áudio assim que eu aconselho fortemente, que tem muitas coisas legais, né, tem no mundo todo, né, então tem livros em várias línguas e tal, vale a pena. bacana. Então, é um ano repleto de ações e mais essa para endossar aquilo que a gente falou, que o João é multi-interdisciplinar, atuando em várias áreas, e essa é mais uma frente da atuação do João. João, nós já estamos aqui há 40 minutos praticamente falando, né? O tempo voa aí quando Uhum. está num papo Caramba, 40 minutos, caramba. mais voa, né? E, gente, eu vou pedir para o João dar uma última mensagem para vocês. Continuem, porque depois da mensagem do João eu vou fazer a chamada do próximo ciclo
que vamos abrir uma nova temática, vai ser fantástico, maravilhoso, com convidados muito especiais, mas eu falo daqui um pouquinho, depois dessa última mensagem do João para vocês. Agradeço muito a tua participação, João, e estamos aguardando para ver as polacas. Eu vou pôr o trailer também para vocês verem aqui no programa, tá? Ah, João, legal, isso que eu ia te falar, né, para colocar o trailer. Eu acho que fazer um filme, né, um trabalho de muita dedicação, são vários anos de trabalho, né, e para construindo é um verdadeiro artesanato, né? É uma coisa que hoje em dia a gente tem poucas coisas que ainda são feitas artesanalmente, né? E as polacas foi uma coisa que foi feita assim, são várias pequenos pedacinhos assim emocionantes, sabe? Pequenos pedacinhos que mexem com a gente de uma forma ou de outra, uma história universal assim. Eu queria convidar vocês para ver, que eu tenho muito orgulho do filme. E eu acho que é um filme que fica com a gente, que faz a gente ter momentos enfim, né, de entretenimento ao assisti-lo, mas permanece com a gente. Aconselho, convido todo mundo a assistir quando ele estrear em final de abril, início de maio. só pelo trailer vocês já vão ver o que É. emocionante que é mesmo, que maravilhoso, a fotografia é espetacular e realmente o trabalho dos atores fantástico. O João tem um É. dom mesmo para a direção dos Que atores. bom que você gostou. A senhora foi autorizada a entrar no país para encontrar seu marido. O marido dela morreu. A senhora Rebeca é uma mulher sozinha, com um filho pequeno. Ela não tem profissão, não tem como se sustentar. Eu posso trabalhar. Eu tenho um trabalho, um negócio pequeno. Não é grande coisa, mas É aqui a loja? Isso aqui não é trabalho. isso é um trabalho. É, Rebeca, não é? Ela não tá pronta? Cadê meu filho? Eu quero o meu filho agora! O que você está fazendo aqui? Vocês têm que acreditar em mim. Não encosta em mim. Me ajuda. Nos chamam de impuras. Um brinde à nossa união, à nossa luta. Viva a sociedade da verdade. E queria também agradecer o convite, né, Ethel? Muito obrigado. Um prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigado. Tá bom, João. Então, aguardamos uma próxima oportunidade para tu retornar para falar de outros projetos. E vocês fiquem aí que já já vou fazer a chamada. Tá bom, Tá gente? bom. Obrigada, João. Prazer, né? Muito bem, gente. Na próxima semana, depois de agradecer ao João essa maravilhosa participação, na próxima semana nós vamos começar o ciclo Judaísmo e Psique. Para abrir o ciclo, você vai mergulhar no mundo de Freud, o pai da psicanálise. E para falar sobre Freud, teremos a participação especial de Hugo Rosenthal, psicanalista formado pela Escola Brasileira de Psicanálise. Até lá, divulguem, participe, compartilhem. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigada.